Bem, temos aqui o Seu Pedras, que é um relojoeiro muito conhecido aqui na cidade de Guimarães, que por aquilo que seja trabalha neste ramo há 45 Sim, anos, desde 1980, sempre a fazer a mesma coisa. sempre a fazer a mesma coisa. Queres contar um bocadinho da sua história profissional e de vida? Como é que chegou Como é até... que eu cheguei aqui? Como o meu pai e o meu avô eram relojoeiros, e eu, depois de ter saído da escola industrial, a opção que eu tive, porque eu gostava das pequenas coisas, gostava das coisas pequenas, porque segundo dizia a minha mãe, eu já mexia em tudo, tudo que era carrinho era lagado por mim, e depois montava-os e pronto. E já nasceu isso comigo. E com as pessoas de família por trás, as coisas foram crescendo, não é? Até aos dias de hoje. É como tudo, na vida, quando comecei as coisas demoraram um bocadinho, porque parece fácil, é agora. Naquela altura tudo era difícil, porque para eu montar um relógio eu demoraria para aí 2 horas. E a correr bem, porque se me corresse mal tinha que pedir a alguém, ao meu pai ou ao meu avô, para acabar de montar. Hoje faço as coisas simples, basta olhar para as coisas e percebo logo como é que elas entram. Até dá a impressão que elas por elas já vão para o sítio. Foi assim que começou a minha carreira, a minha profissão, e nos dias de hoje as coisas, pronto, estão mais diferentes um bocadinho, porque a relojoaria mecânica era totalmente diferente, eram coisas que não havia eletrónica, ou não haver eletrónica, o funcionamento, nós tínhamos que estar sempre atentos a tudo o que era relógio, tudo que era pecinha. Hoje, entrando a eletrónica no meio, às vezes não percebemos se no meio de um circuito há muita umidade ou não. E aí demora mais um bocadinho a perceber. Mas, no entanto, não quer dizer que não se faça as coisas, não é? Qual é o seu percurso de estudante? O meu percurso foi até o 12º ano. Geral Mecânica. Geral mecânico? Geral Mecânica. Já fui para um curso de mecânica, de mexer com as mãos. Muito bem. Foi esse o meu curso. Quando iniciou a parte de relojoaria, já existia o relógio a pilhas ou... Não existia sequer um relógio a pilhas aqui, embora eles já houvessem no mercado. O primeiro relógio a ser montado a quartzo foi o Seiko, em 1960. Nasceu o primeiro relógio quartzo. Depois apareceram também na Suíça o Recruit e mais algumas marcas, depois começaram a ir atrás uns dos outros, mas os primeiros a ser fabricados foi no Japão. Veio a Seiko, depois veio a Festina, a Citizen e o Obolá. Foram esses todos os primeiros a nascer. Mas isso já depois de eu já ter algum tempo de relojoaria. 1990, 95 é que começou a aparecer esse tipo de relógios em Portugal. Explica lá um bocadinho o que é isso do quartzo. O quartzo, eu trabalho através de magnetismo. Tenho uma roda de quartzo que está sempre em movimento, o próprio circuito faz-lo passar a corrente e ele avança 1 segundo. É por isso que os relógios de quartzo são super certos, porque o cristal de quartzo está sempre em movimento. Mal tenha qualquer tipo de corrente, ele movimenta. E o circuito é que faz com que ele abra e feche, abra e feche. E é por isso que existe os relógios de quartzo, tanto nos relógios de quartzo analógicos como nos digitais. Por isso, então, esse movimento é a pilha que É a dá pilha energia que para... dá energia para eles movimentar-se. Entra a corrente no próprio circuito e o circuito é que faz com que haja movimento ou não na roda de quartzo. E esse é que dá o impulso do segundo. Qual é a grande diferença entre o relógio a pilhas ou de quartzo e o relógio mecânico? Há muita. O relógio mecânico, tudo é mecânico, a própria palavra diz isso, são movimentados através do movimento de corda. Se for automático, que é o que existe agora, é através do balanço. O próprio balanço do relógio é que faz com que haja movimento para a corda e por seguinte,
essa corda faz com que o tambor dê movimento às rodas que vêm ao volante, através de uma roda de escape que entra numa âncora que lhe faz dar o movimento certo. Não é? O próprio volante está a movimentar e a âncora faz-lhe dar o movimento para um lado e para o outro, para ele dar o saltinho de minuto, de segundo em segundo. A medida é essa? Segundo a segundo? A medida é essa. Para ser, há alguns relógios que o movimento é contínuo, porque a própria roda do próprio relógio tem um ponteiro de segundos que faz com que o movimento seja de segundo em segundo, mas aquele faz-lo andar contínuo, não faz perder o movimento certinho. É sempre num movimento contínuo. Tem uma roda extra nos segundos, que essa não entra no paralelo do próprio relógio em si, e entra depois no movimento do segundo. É por isso que há alguns, mas a maior parte deles são todos de segundo em segundo, que dá o saltinho. A relojoaria, principalmente a mecânica, quando surgiu essa tecnologia ou essa novidade no mercado do quartz, e o relógio a pilhas sofreu um bocadinho com isso. O relógio a pilhas sofreu... O relógio mecânico. O mecânico sofreu bastante até, porque o preço era muito mais barato, era muito mais fácil fazer o relógio em si, e claro, era, além de tudo, o movimento era sempre certinho, o atraso que ele fazia ao fim do mês era de segundos, isso era um valor insignificante, enquanto que no relógio de mecânico havia sempre algum o atraso ou adianto. Bastava até a própria oscilação do pulso, as diferenças de temperatura, o frio e o calor faz com que os metais dilatem mais e depois faz com que haja um bocadinho de diferenças. No quartzo não existe isso, porque os impulsos que ele tem são sempre certos. Ao serem certos, os segundos saem sempre direitos. E o preço ficou muito mais barato em relação aos mecânicos, por isso é que começaram a relojoaria mecânica a começar a perder um bocadinho de valor e começou a nascer os de quartzo. Hoje existe na mesma, na parte mecânica, só existem as marcas boas, porque os preços subiram bastante e então ou se investe num relógio de qualidade ou então não interessa, porque para fabricar um relógio desses hoje já fica muito caro. A nível da relojoaria, pode-nos partilhar connosco alguma da história, como é que surgiu o relógio, porque o relógio foi algo que foi criado, não é? O relógio foi criado pelo homem, isso é óbvio, não é? Primeiro nasceu do Sol e depois houve relojoeiros, alguns que começaram a inventar as rodas mecânicas através dos movimentos das roldanas, começaram a perceber o movimento que dava aquilo durante um dia. E aí depois houve muitos estudos para conseguirem fazer as rodas para contarem as 24 horas. Foi assim que começou a aparecer o relógio mecânico. O relógio mecânico foi a partir dessa... Começou primeiro como o relógio de bolso. Primeiro foi o relógio de bolso. Primeiro até eram os relógios de cocheiros. Aqueles relógios grandes que andavam nas carroças e era assim que as pessoas tinham as horas. E aí, nas igrejas, tudo isso que apareceu como primeiros relógios. E depois, a partir daí, começaram a aparecer os relógios de bolso. Relógios mais usados da forma pessoal. Mais usados da forma pessoal, os relógios de bolso, e depois é que começaram a existir os relógios de pulso. Que só quem tinha posses é que tinha direito a ter um. Relógio de pulso? O relógio de pulso. Porque não havia, além de não serem muito caros, o dinheiro não era assim tanto para poder comprarem um relógio de pulso. Quem é que teve essa ideia de pôr o relógio no pulso? Quem é que pôs a ideia? Sinceramente não sei, mas quem fez isso foi, isto é,
Nós Foi por necessidade, provavelmente. foi Sentiu por necessidade. Nós, se queremos que haja um adorno para o nosso pulso, e esse, além de adorno, serve-nos de horas, não é? Nós estamos E é sempre prático, servidos. não é? E é prático, não é? Ir ao bolso buscar o relógio Precisamente. é sempre mais prático. Precisamente. Olhar para o pulso já está. Claro que é. Ok. Claro que é. Que marcas é que se destacam no mundo da relojoaria e porquê? Que marcas é que se destaca? Primeiro, pela qualidade deles, e depois pela forma dos estatutos. As pessoas, quem tem muito dinheiro, gosta de ter um bom relógio. Isso é o primeiro passo, para depois a própria marca começar a vender para aqueles que o dinheiro é menor. E marcas como Rolex, Cartier, Franck Muller, Jacques Cousteau, Tissot, Omega, Longines, pronto, são tudo marcas que toda a gente gosta delas. Por exemplo, eu hoje trago no pulso um relógio que foi o primeiro relógio a ir à Lua, que é um Omega. Foi o primeiro relógio que foi à Lua. Sim, Speedmaster. Pronto, foi o primeiro relógio. E isto faz com que as vendas subam. A qualidade deles é extraordinária, tem um sincronismo ali a 100%, mas... É mecânico esse relógio? Este é cronógrafo, é mecânico. Mas eles terem nome na praça é depois do serviço que eles fazem. É para corridas, é para jogos, é para tudo. Todas essas marcas investem nesse tipo de publicidade, e depois o artigo que fazem também é muito bom. E as pessoas gostam de ter uma peça que tenha algum valor comercial, não é? São as próprias marcas que desenvolvem os mecanismos ou são muito parecidos? Não, na altura do mecânico eram as próprias marcas que desenvolviam o mecanismo. Havia poucas marcas que não desenvolviam as máquinas. Todas as marcas que existem, Rolex, que ainda hoje as máquinas é só Rolex, a Omega também nos mecânicos é da Omega, são tudo patentes deles. No que respeita a quartzo, aí já é diferente. Há uma fábrica que eu, por sinal, faz muitas máquinas de mecânicas, cronógrafos, que é a máquina ETA, tanto faz disso como faz máquinas para relógios de quartzo. Ou seja, as máquinas para mim são muito boas, só que está a servir um leque muito grande de marcas. As marcas compram as máquinas e depois montam na marca deles. Qual é a origem dessa empresa? É Suíça. É Suíça? É Suíça. É que fabrica essas máquinas quartzo? É só Suíça. É Suíça? Eles começaram com o mecânico. Eles, quando começaram a existir, começaram a fazer máquinas mecânicas que, na altura do mecânico, daquele de relógio que não tinha nome, a marca dele não era tão conhecida como isso, a ETA fazia máquinas para eles. Depois as marcas boas, ao fim de uns anos, também começaram a comprar à ETA máquinas de mecânicas. Depois começou a aparecer o quartzo. Desde que inventaram o quartzo, sabe que isto é, depois de se descobrir como é que é feito, todos os outros vão à procura de poder aperfeiçoar, não é? E neste caso, a ETA, como já estava no fabrico de máquinas, foi muito mais fácil conseguir chegar a fabricar um relógio de quartzo, porque o relógio de quartzo, a única coisa que tem em relação aos mecânicos é, não, os mecânicos têm corda, os quartzos não têm, mas todo o rodado, toda a parte de rodado para ele funcionar é como um relógio mecânico. O mecânico só tem o volante, tem uma âncora e tem uma roda de escarpe. E tem a corda, claro. Os de quartzo têm a roda de quartzo, tem mais as rodas que faz o movimento do relógio, o circuito e a pilha.
deixou de existir, se calhar, 30% ou 40% do relógio mecânico. É assim que eles começaram a desenvolver. Então, o Sr. Pedro tinha dito no início que quem inventou o relógio de quartzo Foi o Seiko. foi a Seiko, que é uma empresa japonesa. É uma empresa japonesa. Então poderemos dizer que essa Aí é até Suíça. é até Suíça, mas que copiou o... Vai buscar valores que foram inventados, não é? Hoje o mundo é global. Nós, na mesma hora, sabemos o que é que está a passar daquele lado. Naquela altura não era global, mas as coisas corriam rápido. Não é? As coisas saíam de um país, entravam noutro e alagava-se para ver como é que eles eram feitos. Uhum. Demoraria mais um bocado, mas como ao tempo também era para se ir fazendo, o de hoje não. O de hoje é tudo mais rápido. Naquela altura era tudo com mais calma, não é? E foi assim que eles conseguiram desenvolver as máquinas. Como é que você vê a Seiko, por exemplo, como marca? A Seiko como marca é uma das melhores marcas japonesas. Embora está-me a fazer uma pergunta de uma coisa que eu digo assim, eu gosto mais do suíço, em todos os aspectos. A relojoaria japonesa é boa, não vou comentar isso, mas enquanto que a relojoaria japonesa já encaixa muitas engrenagens em plástico, na Suíça há algumas marcas que já têm rodas em plástico, mas a maior parte é tudo em metal. É tudo fabrico quase o antigo. Não é? Com exceção da Swatch, que é tudo montado para não se alagar, quando avariar ao fim de X anos é comprar o novo, porque a maior parte deles é vulcanizado. As outras marcas ainda têm um bocadinho de mais cuidado, embora elas duram. Eu desmonto um relógio de quartzo japonês e desmonto um relógio de quartzo suíço. O suíço é mais simples no fabrico. O japonês complica mais um bocado o serviço. Se não se tiver o cuidado ou se não perceber muito, às vezes anda-se ali um bocadinho à nora. É porque eles complicam mais um bocadinho na montagem dos relógios. Enquanto que o suíço é mais simples. As coisas funcionam com mais facilidade. Não é? Quando um relógio de quartzo ou um mecanismo avaria, tem conserto ou... Há muitos que têm conserto. Repara, não é como o relógio mecânico. O relógio mecânico partia esta pecinha, pedia-se esta pecinha só para específica para aquele sítio. No de quartzo, não. O quartzo, se por alguma razão o circuito se estragar, ou é um relógio muito bom, então tenta-se arranjar o circuito, ou se não, mais vale substituir o circuito, porque o circuito é um sistema eletrónico. Ao fim de uns anos ele vai ter problemas. Por isso é mais fácil trocá-lo. Okay. Ou o circuito ou até a máquina, não é? Porque hoje as coisas andam de uma forma que, em termos de valores, de mudar um circuito ou meter uma máquina, está ali muito, muito parecido. Então, às vezes, compensa mais meter uma máquina porque o serviço é mais limpo. Fica resolvido. Precisamente. Uma dúvida às vezes que surge no mercado é se as máquinas também são feitas de ouro. Por exemplo, quando o relógio é de ouro. Só há um relógio no mundo, em ouro, que está no museu em Londres. E porquê? Porque o ouro é um metal muito mole. E se tiver o desgaste de um relógio, neste caso de corda, não é? O de quartzo nunca ninguém quis inventar um de ouro, mas no mecânico, se inventassem um relógio de ouro, ao fim de um X tempo ele estava muito rompido, porque o metal é mais... Desgasta-se. Desgasta-se muito rápido. Então só se fabricou um no mundo e está no museu em Londres. Mas é um relógio de bolso? É um relógio de bolso. E esse está lá como uma exposição. Se lhe derem corda, ele trabalha.
tem tudo direito, mas só que só está para exposição, porque se fossem lá todos dar um bocadinho de corda, ele ia acabar por se estragar. Algumas máquinas têm dentro pedras, rubis. Tem rubis, mas aquilo não vale nada. Mas não faz nada? O rubi faz. O rubi, porque é que os relógios todos antigos, neste caso os de corda, embora há muito relógios de quartzo com rubis na mesma, porque em termos de rolar não rompe e as rodas andam mais macias. Não há prisão de metal entre metal. Mas o rubi tem esse efeito? O rubi é para esse efeito mesmo. O rubi só faz essa função. É um vidro que tem a função de as rodas funcionarem no meio sem haver desgaste. Um relógio de corda pode durar 200, 300 anos. Desde que tenha cuidado com ele, eu garanto que ele dura muitos anos. O relógio de pilha já não acontece isso, não é? Porque a deterioração do próprio circuito faz com que eles acabem mais cedo. E um de corda, se for uma qualidade boa, dura uma vida. Aquilo é para passar de geração para geração, porque são relógios intemporais. Sua opinião, qual é a marca mais valiosa? A marca mais valiosa de relojoaria? Há algumas. O Rolex está num dos topos. O Rolex, na gama dos melhores relógios, está o Rolex, está o Cartier, está o Franck Muller também está tem o Rado, que também é um relógio muito bom, não é tão falado por nós, mas também é um relógio bom. A Longines, a Tissot, são tudo marcas que depois há o Lecoultre, também é de categoria, só que como são esse tipo de marcas não é tão comercializado aqui em Portugal, passam um bocadinho despercebidos. Louis Vuitton também é outro relógio bom, mas são as marcas que vendem mais e que têm mais procura é Rolex, Omega, Longines, Franck Muller e Tissot também. O Tissot já está na linha de baixo, não é? Pertence ao grupo da Omega, mas é uma marca mais básica e são essas as marcas mais vendáveis. O Patek Philippe aí. O Patek Philippe, são tantos, nós vamos nos esquecer, porque é aquilo que eu disse. Como são marcas que não nos aparecem com tanta facilidade, até nos passam um bocadinho ao lado, não é? As outras aparecem com mais frequência, não é? Por mais frequência aparece-me relógios Ómegas, aparece-me todas as semanas, relógios Rolex, não digo todas as semanas, mas para aí de meio ano, um ou dois, não é? São relógios que são mais comercializados aqui na nossa zona. Não é? Portanto, o Sr. Pedras pega em qualquer mecanismo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Em nenhum. É muito ano. Muito ano mesmo. Ainda aqui há tempos arranjei um relógio Cartier que nunca tinha visto nenhum. Nunca tinha. Um relógio que eu até achei curioso. Com um movimento com 2 cordas. Automático, com movimento de 2 cordas. E eu tive que o desmontar todo, porque era para limpá-lo. E por isso, agora, tenho que ter muita mais atenção do que aqueles que me aparecem sempre. Aqueles que me aparecem sempre, sabe que no meio disto há o básico. O básico já está metido dentro de mim. E a partir daí, se aparecer um relógio com mais uma molinha aqui ou acolá, tenho que estar com mais atenção para perceber a função dela. Quanto ao resto não... Digamos que a estrutura do mecanismo o mecanismo o mecanismo conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, não é? Podem inventar mais uma rodinha aqui ou rodinha acolá, mas o conceito é precisamente o mesmo. É só o mesmo, está com ter mais atenção. Com a experiência que o Sr. Pedras tem no mundo da relojoaria, o que é que aconselha a nível de cuidados a ter com um relógio de quartzo e um relógio mecânico ou automático?
hoje são mecânicos automáticos, são poucos aqueles que só são mecânicos. O conselho que dou, primeiro, quedas, acho que tem que se ter cuidado. Umidades, embora haja muitos que são à prova d'água, mas essa prova d'água às vezes é fictícia, porque ou fazemos uma manutenção no relógio de ano em ano, para saber que realmente está tudo nos conformes, ou se não fizermos, temos que ter cuidado, porque os bedantes que têm nas coroas, nos pitões, tudo isso deteriora-se, passa de borracha a plástico, ficam ressequidos e ficam duros e a umidade vai entrando. Por isso, os cuidados todos que se deve ter é manuseamento deles com cuidado, não é? Não é um bebê, mas é parecido. E ter cuidados com águas, com tudo isso. As quedas também podem às vezes afetar o relógio, e fazer manutenção, porque há muita gente que não faz manutenção dos relógios e eles deterioram-se mais do que se fizer um ano, 2 anos, pelo menos desmontar, limpá-los e fazer uma lubrificação. Para eles, em 2 anos? Sim, para eles estarem sempre direitinhos, sem problema algum, porque às vezes eles, por exemplo, muitos relógios mecânicos rompem os volantes, não é por porradas que levou, foi porque nunca lhe deram manutenção ao relógio. O óleo secou, já não tem óleo lá dentro, então o volante está ali a movimentar seco, está a romper. Uhum. E isso faz com que haja desgaste no material e depois fique caro, não é? Se ele fizer uma manutenção, as coisas rolam direito. Nos de quartzo, a única coisa que eu digo que tem que se ter cuidado, umidade e quedas. De resto, o relógio funciona sempre. A Frank Muller é uma marca recente, de luxo. Tem uns aninhos, mas é das mais recentes. É das mais recentes. É das mais recentes. E um dos prémios que, não sei se foi o Frank ou se foi o Muller, que eles são dois. São dois, sim. Que ganhou, e acho que continua a fabricar esse modelo, relógio, que é um relógio com 32 funções, totalmente mecânico. Sim. Como é que isso é possível numa caixinha tão pequenina meter 32 funções mecânicas? Tem 32 funções porque o movimento que tem de rodinhas são tão minúsculas que se consegue incorporar tudo dentro do relógio. A dar-lhe o dia da semana, o dia do mês, o dia do ano, tudo ali encaixadinho numa porção muito pequena, que quase que só ao olho humano não é fácil de chegar, porque as rodas são tão pequeninhas que conseguem meter dentro de um relógio essas 32 funções. Uhum. Mas esse é o único relógio que existe com essas funções? Com essas funções há outros com outro tipo de funções, mas mais básicas, mas esse é o único. Há os outros que eles inventaram no Frank Muller e noutros, onde o volante movimenta nesta posição e por dentro anda o outro a movimentar assim. Tudo isso em sincronismo. Uhum. Pronto, e são relógios que já são por uns milhares largos de euros, não é? Então, realmente é uma peça de arte. Isso é uma peça de arte. Isso é peças que são mesmo... Tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Isso é uma das vantagens que tem a Suíça. No que é de boa qualidade, a 100%, ainda é muita coisa feita à mão. Manual. Tudo. Acerto de volantes, tudo. E é por isso que a relojoaria suíça é muito conhecida, não é? Você, quando vê uma máquina Rolex, consegue distingui-las das outras todas? Consigo distingui-las porque elas são totalmente diferentes. Em que sentido? No fabrico da própria máquina. O sistema, por exemplo, os Rolex não têm registro para atrasar ou para adiantar. No próprio volante já tem pesos que ou apertas ou desapertas para dar ou mais velocidade ou menos velocidade. Por aí só há uma ou outra que é um curto que tenha esse tipo de sistema, os outros todos são diferentes. E a própria montagem da máquina. Olha para ele e consegue-se perceber logo que é um Rolex. Não é?
os outros já são muito parecidos. Alguns deles sabemos que é da marca X pelo símbolo que puser lá dentro, porque a distinção entre a máquina A e a máquina B não é às vezes muito fácil. Mas esse mecanismo automático também há fábricas como a ETA que fabricam em grande escala para todas as marcas? Ou quando é um relógio, por exemplo, automático, mas há, como faz a máquina ETA, não é? Que fabrica... A máquina ETA já fabricava para eles, depois expandiu para os outros. Porquê? Porque muita empresa na Suíça também fechou. Então a ETA tomou conta dessa gama de... Mas a ETA também faz os mecanismos automáticos? A ETA faz automáticos iconógrafos. Sim. A ETA faz... O TAG tem máquina ETA. A Breitling. Muitos deles. A Breitling também agora tem máquina ETA. Antigamente não tinha. Eu ia mostrar uma máquina que eu tinha trazido de um Breitling dos anos 1860, dos primeiros Breitling cronógrafos que foram feitos na Suíça. Hoje, porque o que é que acontece? Hoje usa-se muito a marca. São poucos, por exemplo, a Omega de há uns anos para cá começou a fabricar relógios quartz, mas com máquinas da ETA. Havia muito cliente que gostava do relógio Omega, porque o relógio Omega, quando era mecânico, tinha a patente deles, a máquina era deles, não era para mais nenhum, era só deles. Depois começaram a inventar a máquina, a comprar máquinas à ETA e a montá-las na marca Omega. E neste momento estão a mudar tudo, porque as vendas caíram bastante. As pessoas começaram a perceber que a máquina que estava lá dentro não era patente Omega, e então começaram a clientela começou a não comprar. E eles agora estão neste momento a mudar o sistema de fabrico de máquinas. Pronto, Sr. Pedras. Muito mais haveria para dizer, com certeza, porque a relojoaria é um mundo, não é? E a relojoaria é um super mundo, não é? E há muita coisa para aprender sobre esse mundo, então não há. Que realmente é uma arte admirável. Então, e toda a evolução que teve, não é? Desde de nós medirmos o tempo pelo sol até chegarmos ao ponto de andarmos aqui com um relógio no pulso e termos aqui uma máquina que funciona e que nos dá as horas a todo momento. Sim, precisamente. Mas pronto, mas também há que ter aqui alguns cuidados, não é? Cuidar bem das peças. Isso aí é óbvio para elas que se não houver cuidado, sempre, seja o melhor relógio do mundo. E ele com o tempo vai se deteriorar. Se não houver cuidado, as coisas não duram. Elas só duram se as pessoas tiverem mesmo... Muito obrigado por partilhar connosco o seu conhecimento, a sua experiência, mais de 45 anos como relojoeiro. É verdade. Que já vem do tempo do avô, não é? Avô, já é a terceira geração. Já é a terceira geração. Muito bem. Tá, e muito pronto, obrigado. Agradecer aqui também a este espaço que foi-nos cedido, que é o Mosteiro de Guimarães, agora, que está ligado ao Grupo Pestana, e também à equipa Time Visuals, que realmente está aqui a fazer um trabalho espetacular. Tem aqui pessoas a acompanhar e a captar todas estas imagens e estes momentos para outras pessoas terem a oportunidade também de conhecer um pouco melhor a arte da relojoaria. Muito bem. Muito obrigado. E eu é que agradeço o convite que me fez, fico agradecido e muito contente por isso. Okay. Muito obrigado.